Olá, gente! Bem-vindos a mais um episódio do Enquanto o Bloqueio Não Vem. Eu sou a Lai. E se é a primeira vez que você tá ouvindo, seja muito bem-vindo. Oi, gente, tudo bom? Sou a Naná e hoje a gente vai falar novamente de adaptações, só que dessa vez a gente vai focar mais nas histórias em quadrinhos que foram adaptadas para live action, mangá, que a gente tem as adaptações aí para anime, e também graphic novel, que a gente acha que entra tudo aí na mesma categoria, mas a gente não vai falar sobre Marvel e DC. E não tem nada disso hoje, porque acho que todo mundo já cansou. Então a gente vai falar só sobre algumas, talvez até menos conhecidas. Acho que deve ter algumas aqui que ninguém, talvez a pessoa nem saiba que era HQ, né? Então a gente vai falar um pouco aqui dessas adaptações, algumas que a gente conhece melhor que outras, mas vamos fazer aqui uma discussão. Então, eu acho que um dos clássicos, assim, pra quem curte HQ, Alan Moore tem uma presença, assim, enorme, né, no mundo das HQs. E ele já teve várias obras dele adaptadas, mas hoje eu tô aqui pra panfletar a minha favorita, né, porque eu já li mais de 3 vezes essa HQ, eu acho que é a única que eu tenho, a versão completa e capa dura e tudo mais aqui na minha estante, que é V de Vingança, né? Ou só V. E tem uma adaptação sofrida. Tem um elenco muito bom, mas a adaptação, ela é muito complicada. E eu acho que meio que isso abre um precedente pra falar de muita adaptação, sabe? Tanto de quadrinho quanto de livro, etc. Mas é uma questão que perpassa sempre, que é uma obra fechada, é uma mídia que ela é literalmente gráfica, né? Então você tem um painel, você já tem a descrição física dos personagens, você já tem a descrição dos cenários, já tem muita coisa muito detalhada. E aí quando você vai passar pra mídia do cinema, você acaba, tendo que adaptar algumas coisas que vai trazer estranheza no futuro. E às vezes a linguagem da HQ não se conversa com uma linguagem de filme. Então, eu acho que foi muito isso que acabou sofrendo, né? Fica para as pessoas que querem de vingança. Vamos lá, né? Eu vou sair falando e nem expliquei. V de Vingança é um clássico, das HQs, junto com Watchmen. E a história toda é uma... Eu ia dizer que era uma distopia, mas se eu for explicando a trama, você vai começar a sentir umas certas similaridades com a vida real. Então, é uma história onde na Inglaterra, um governo totalitário, né, se estabeleceu após uma grande catástrofe sanitária. Uma espécie de epidemia se alastrou no país e o governo vigente, né, não conseguiu controlar, mas um novo partido com os ideais muito mais nacionalistas e que tinha um cunho religioso muito forte tomou conta dizendo que iria resolver a situação e acabou resolvendo. Só que aí, a partir do momento que eles resolvem, né, com muitas aspas, eles começam a instalar um governo totalmente ditador e que eventualmente vai criar uma espécie de campos de concentração. É muito parecido com um campo de concentração, só que para fazer teste com algumas pessoas. Então, ou seja, é bem parecido com um campo de concentração. E então, tudo isso por debaixo dos panos e que vai levar ao evento, né, que acaba gerando o nome, né, o V, né? É o evento de que acontece um acidente num desses centros e tal. E desse acidente só escapa um paciente, que é o paciente da sala 5, que é descrito na porta em símbolo romano V. E anos depois, né, quando o país já tá totalmente dominado, tá aquele clima de bosta, de toque de recolher, a polícia tá altamente agressiva, batendo nas pessoas, primeiro mata, depois pergunta, sabe?
E nesse clima assim gostoso, imagina, nem é parecido com a vida real. E, e aí nisso começam a acontecer certos eventos, né, contra o governo, levantes contra o governo, tipo assim, é um ato terrorista, mas contra o governo, sabe? E aí é sempre ensinado por essa pessoa que se autodenomina V, né? E aí acaba sendo a história do V de vingança, mas não é só do V, entrelaça com outras pessoas. Então, tipo, é uma obra, assim, bem pegada na política. Eu lembro que eu assisti, eu comecei a assistir esse filme, eu acho que eu era adolescente ainda, acho que tava passando no SBT, eu acho, e eu lembro que eu não entendi nada. Porque se hoje em dia eu não entendo nada de política, imagine 15 anos atrás, 20 anos atrás. Eu lembro que eu assisti uma parte, aí eu não entendi nada, e aí eu mudei de canal. E aí quando começaram a falar de novo na internet, há uns anos atrás, aí ganhou assim um hype, né? E aí eu falei que eu ia procurar pra assistir, mas eu sempre acabo esquecendo. Mas eu tenho que lembrar de assistir, porque eu tenho curiosidade pra ver se eu entendo dessa vez. Ela é uma obra, assim, que ela acaba se tornando um pouco atemporal, porque é um governo ditatorial que se baseia fé, família e nacionalismo. Isso te soa familiar? É muito próximo, né? Então, é muito próximo. E aí, parte da trama envolve essa doença se espalhando pelo país e eles tratando a doença, dizendo que o problema, na verdade, são estrangeiros que estão chegando no país. Entendi? Então, tipo, não à toa que esse hype vai e volta. Até porque, como muitas pessoas falam, né, a história é cíclica. Então, eventualmente, essa trama toda de V de Vingança acaba, né, você trazendo vários paralelos com o cotidiano que a gente tá vivendo e tal. Então, ele tem uma mensagem muito forte, né? Tem uma mensagem, assim, bem específica. O Alan Moore, todo mundo que conhece a obra do cara, sabe que ele tá sempre tocando em pontos, assim, sobre política, sobre a sociedade, como é o comportamento da sociedade como um ser político. E quando passa isso pro filme, não passa, né? Aí que tá, né? Acaba virando só um entretenimento. É alguém sabe? conhecido, diretor, não? Cara, eu não lembro. Eu lembro do diretor de Watchmen, que foi a praga do Snyder, né? E a gente finge que ele não existe. Acho que só existe a série pra mim. Não existe talvez seja por ser antigo, né? É bem antigo, V de Vingança, não é? Né? De 2000 e... É de 2005. 2005 a adaptação. Sei lá, talvez a gente possa dar aí quebrar essa pra ele, né? Talvez já esteja na hora de fazer outra, não? Sei lá, já faz tanto tempo. Né? Tá aí. Uma série de HBO recentemente. Então, eu acho que seria muito mais produtivo. Na época, o roteiro foi das irmãs Wachowski, as mesmas criadoras de Matrix. Então, tipo, tinha uma equipe boa envolvida, mas assim, eu fico meio... sabe, por que eles cortaram a parte da política? Porque, tipo, a parte da política era o que movia, sabe? Era o que movia a trama inteira, sabe? Eles fizeram série de Watchmen, então... Fizeram. Não fazer dessa também. E foi bem boa, vou te dizer que a série de Watchmen, pra mim, é excelente. Eu também li o Watchmen, e eu assisti a série, e eu sofri assistindo o filme. E, sei lá, cara... Tudo que podia ter sido feito na época da outra adaptação foi feito nessa da recente da série. Não tem muita coisa pra reclamar dela, não. Mas é isso, sabe? Eu acho que hoje em dia, né? Até eu acho que é porque também o tempo, né? 2005, pra fazer uma adaptação que fala, sabe? Justamente contra um governo totalitário e tudo mais. Pegava um pouco, né? Não atraía tanta gente. Mas se fosse feito hoje em dia, eu acho que... Sei lá, acho que a ideia funcionaria melhor. Falar em Snyder, ele dirigiu 300, né? Que também é HQ. Que também é HQ. Acabei de lembrar, só que eu não assisti, então eu nem li, então não vamos falar disso. Não, 300 eu assisti, assim, mas tipo, não assisti. Pirralha, né? Eu só sei que é HQ, mas eu não faço ideia nem sobre o que é essa história. Não.
Cara, é aquela coisa, né? A 300 é sobre os 300 de Esparta, era sobre eu esqueci agora. O comandante lá, que basicamente os caras foram pra porrada e, tipo, eles só tinham 300 contra um exército de milhares, e é isso. Já vi gente falando mal, já vi gente falando bem, então não sei se é uma adaptação boa ou não. É porque, e aí pega a coisa, né? O Snyder, ele não tinha roteiro, ele simplesmente abriu o HQ e dizia, hoje a gente vai filmar desse painel aqui até esse painel aqui. E, assim, né? Ele achou uma coisa, eu não quero falar mal dos 300, mas o jeito da história cara, é que tipo, o jeito da história contada em 300 era bem diferente do jeito que a história é contada em Watchmen, porque ele resolveu reproduzir essa fórmula em Watchmen e não funcionou. 300 funcionou porque a maior parte é ação, é porradaria e tudo mais. Tu passa pra Watchmen, sabe, é uma coisa tão pesada, é uma coisa tão, sabe, várias camadas pra serem debatidas, e aí tu só pega o painel e filma, tu não te preocupa em entender o roteiro, entender a história, entender o porquê daquela trama, o porquê que tá acontecendo aquelas coisas. Sei lá, velho, eu acho que é por isso que eu tenho tanta raiva, e na verdade a maioria das pessoas que leu o Watchmen foi ver o filme Watchmen, não gostou, não funcionou a parada, tipo, por causa dessa ideia, sabe, dele dizer, vamos filmar isso aqui porque isso aqui parece legal. Pô, não é só isso aqui parece legal, cara. Entende o porquê que aquela cena tá lá. E eu acho que teve muito disso. Inclusive, eu acho que é um problema recorrente também de adaptação, sabe? Essa coisa de... Não, vamos... Tal cena não pode, sabe? Não pode faltar, porque ela é imprescindível, ela é incrível. Todo fandom fala disso. Tá, mas pra chegar nessa cena... Funciona. Tem que... Só que pra chegar nessa cena tem chão, né? E aí é que tá, falta muito desse chão. Construir uma coisa, né? Pra chegar nessa outra coisa. Exatamente. Isso aí eu acho que... Quando a adaptação... É uma coisa que eu percebi, que eu acho que quando a adaptação de mangá pra anime, eu acho que poucas vezes eu vi reclamações graves. Quer dizer... De vez em quando, inclusive recentemente esse ano, eu nem assisto esse anime, mas eu vi a reclamação da galera de Chainsaw Man. Uns abestados, aqui não fala em amarelo, queriam que... Eu tô por dentro dessa. Dado uma tradução aí que não é oficial. Esse tipo de coisa eu nem considero reclamação séria, isso aí eu considero palhaçada. É criancice. Geralmente a reclamação de fã de mangá que faz adaptação pra anime é geralmente com o estúdio que vai animar. Sempre vejo essa discussão. Eu não entendo nada disso. Eu não sei que estúdio que é bom, que estúdio que é ruim. Mas eu sempre vejo, quando sai notícia de que algum mangá vai ser adaptado, tem sempre uma especulação. Qual é o estúdio? É o estúdio tal. Eu não gosto desse. Eu gosto desse. Porque a próxima temporada mudou de estúdio. Tem sempre essa discussão. Eu nunca vi discussões muito acaloradas, vamos dizer assim, sobre eles terem mudado alguma coisa muito grave no enredo, por exemplo, ali na história, no lore ali da coisa, da essência da coisa. Porque a adaptação, quando a gente fala de live action, pelo menos, a gente fica muito preocupado em... Tudo bem, faz aí a mudança se tu quiser, mas não tira ali a essência do negócio ali, né? O principal da história. E eu acho que no mangá, pra anime, eu acho que isso não acontece. Pelo menos eu não li muitos mangás. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, quando eu fico curiosa por alguma coisa, eu vou atrás, mas a minha curiosidade dura uma semana. E aí passa e eu paro. Foi assim com Bleach, porque na primeira versão do anime, eles não adaptaram o último arco. E aí, não sei, eu não lembro o que aconteceu. Tem uma treta lá com o estúdio, eles não adaptaram o último arco. E aí eu, curiosa, fui atrás do mangá pra ler como que terminava. E eu li só esse pedaço, eu não li o começo. E aí agora eles estão adaptando de novo. Que inclusive eu não terminei de ver também. Mas a única reclamação que eu lembro que tinha na época e que agora tá todo mundo satisfeito é que eles censuram sangue, né? Violência. Inclusive a gente tinha que ter falado
de aviso de conteúdo sensível aqui nesse vídeo. Porque tem muita cena de luta com espada, e aí tem muito sangue no mangá. Na primeira versão do anime não tinha. E agora nessa tem. É bem violento, bem mais violento. E aí eu vi a galera, tá todo mundo contente, todo mundo satisfeito dessa vez. Mas eu nunca vi, eu não me lembro. Outra que eu li também foi Attack on Titan. Que eu li também um pedaço, eu não terminei, porque eu fiquei com preguiça. É um plot muito complicado de Attack on Titan, então eu fiquei com preguiça, eu não li. Mas eu também achava que era bem fiel também, na minha opinião. Não tinha mudança nenhuma, nunca vi ninguém reclamando de nada. A reclamação que eu via era do estúdio que animava, mas depois parece que mudou, e aí ficou tudo bem. Dizem que... ainda tá rolando, né? Attack on Titan. Não, eu acho que acabou. Ou não? Tá rolando. Mas acho que vai acabar agora, né? Isso quer dizer, vai acabar agora, porque eu tenho amigos que estão assistindo e eles estavam falando, o estúdio tá prometendo mudar o final. E isso tá animando as pessoas. Eu não sei o final. Não, mas aí é que tá. Aí eu sei o final. Tanto que eu abandonei Porque tu descobriu o final. Anime porque eu descobri o final. Ao menos o final do mangá. E como acontece uma parada com um personagem que eu já tinha muita raiva dele. E aí o que ia rolar com ele? Sabe, ia ser escalonar a coisa, eu fiquei assim, não. Eu parei de ver, eu acho que eu parei da terceira temporada, eu nasci com... Ou eu não vi a terceira, eu nem lembro onde foi que eu parei. Mas eu li um bocado. Bem da segunda. Eu li pra frente de onde eu parei de assistir. Eu sei que eu li mais do que eu assisti. E aí eu parei porque eu fiquei com preguiça também. Mas eu li... E até onde eu li não tinha nenhuma mudança, não. A não ser que mudar o final. A minha opinião, eu acho que não... É um problema isso? Depende, o final é ruim ou bom, né? Depende. Aí, por exemplo, no caso que foi o de Watchmen, mudaram o final, né? Na adaptação do filme, o final trocaram, né? O Watchmen é uma história que falam... dos anos 80, 40 anos já de publicação. Aviso então, de assim, spoiler. Aviso de spoiler, né? Problema. Se você nunca soube, vai saber agora. Então, tipo, no original, um dos protagonistas finge um ataque alienígena, né, na cidade de Nova York. Dá uma merda do caralho, morre uma galera. Eu já vi alguém reclamando disso em algum lugar, em algum vídeo. Eu não lembro. Tipo, ele finge e ele cria um pânico tão grande na população que as guerras cessam. Então porque todo mundo fica unido, né, teoricamente, pelo medo dessa invasão. E aí, E aí ele diz assim, eu resolvi o problema da paz mundial. Esse é o final da HQ? Esse é o final da HQ. E no filme eles Por quê? No filme, eles resolveram botar a culpa toda num outro personagem que não tinha nada a ver com a história, porque, tipo, ele era o Dr. Manhattan e ele é, tipo, o único ser humano com poderes, né, na história. Ele passa por todo um processo de radiação, o cara, tipo, ele vive presente, passado, futuro pra sempre. Depois desse negócio, ele meio que desintegra e volta, sabe? Então, tipo, as células dele não estão funcionando, tem a ver com radioatividade, enfim, tem toda uma explicação do como ele funciona. Mas aí, ele olha assim, ele diz assim, a humanidade é isso, uma hora só ela vai acabar. Então, tipo, ele não tá nem aí pro mundo. E na HQ é isso, né? Ele tá nem aí pro mundo, se isola em Marte e fica lá. E é isso. E acabou. Porque ele disse assim, a humanidade vai acabar, por que eu vou ficar aqui? E vai embora e fica contemplando o vazio. E só que aí... Mano, Watchmen... Tem justificativas, né, pra todas essas coisas que vão acontecer, mas tem umas coisas assim que você fica, claro, humanidade, que merda. Então, por isso, foi bom ter mudado o final. E aí eles botaram a culpa nele, sabe? Dizendo, não, aí que faz, porque não faz sentido ele ter estourado a cidade, sabe? Ele ter criado uma bomba e explodido a cidade, porque ele não se importava com a humanidade, sabe? É esse ponto. Pra que ele ia se dar o trabalho de criar uma bomba e tudo mais e matar pessoas em nome da paz mundial, se ele dizia que a humanidade ia se auto-eliminar eventualmente? Então, tipo,
não fazia sentido com o personagem, não fazia sentido com o HQ. E quando mais se pensava sobre, tipo, eu ficava, cara, pra que transformar o Dr. Manhattan num vilão, sabe? Se o grande vilão da história era justamente o cara sem poder. Tinha o final. Vaca. Que não deixou o final, né? Realmente. Sim. E aí tem isso, sabe? Vamos fazer o mais prático, vamos inovar, vamos... Às vezes a inovação é uma merda, sabe? Aí que tá. Mas aí tem esse caso de Attack on Titan que a galera tá animada porque o final foi bosta. Então, vamos ver. Vamos ver o que vai dar, se eles vão mudar, se eles não vão mudar. Aguardem cena dos próximos capítulos. Sim. Espero que todo mundo fique feliz, porque foi um anime muito popular. Uniu aí uma galera, né? Então, talvez aí agrade todo mundo ou não. De mangá, eu acho que eu só li esses dois, eu acho. Eu nunca li os outros mangás dos animes que eu assisti, eu nunca fui atrás. Eu fui atrás desses dois por pura curiosidade, porque não tinha o final de um e levou, sei lá, 15 anos pra adaptarem o final. E o de outro porque era uma trama tão complicada que eu disse, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Eu não vou aguentar, eu vou ter que saber o que tá acontecendo. E aí eu li um pouco, continuei sem saber o que estava acontecendo e acabei deixando pra lá. Também a galera de anime é bem mais chata. Existe todo o preconceito se você não lê o mangá, se você assiste só o anime, como se você fosse obrigada. Eu acho isso uma bobagem. Se tem as duas mídias, é porque você pode consumir uma ou outra, se você quiser. Inclusive, tem alguns que, dependendo se tá publicando ainda no período em que tá fazendo o anime, meio que uma história alimenta a outra, né? Tem muito disso. Isso. E aí, enfim, galera de mangá, anime é mais chata mesmo. É um fandom, os otakus são chatos. Essa é a verdade. Na verdade, fandom é chato, né? Fandom no geral, realmente. Fandom é chato. Mas tem uns mais agressivos, tem uns agressivos do que outros, né? Essa galera do Chainsaw Man, eu achei uma viagem. Essa galera do... Achei, Mas é porque hein? O anime, o mangá, tal, a história. Ela pega muito o jovenzinho, sabe, isolado, um típico protótipo do céu. Eu acho que eu assisti um episódio ou dois desse negócio. O Chainsaw Man é bem gore. Bem gore. Eu acho que foi um ou dois. Ou eu assisti o 2 e depois eu voltei pra assistir um. Foi uma coisa assim. E eu não lembro quando foi, mas eu acho que eu tava assistindo outras coisas nesse dia também e acabei botando pra assistir pra ver. Mas é bem violento, tem bastante sangue. E talvez acho que a galera fique inflamada por isso, né? Pela violência. E também porque o protagonista, ele era um perdedorzinho, que aí depois ele vira, sabe, capaz de uma mina. E tudo que ele faz é voltado a finalmente ele perder a virgindade. Então Ele pega um nicho, sabe? Influencia, né? Como. Então não vamos entrar pra todo mundo a galera que diz que os jovens são influenciados por essas coisas. Tem que proibir anime. Fazer que nem o lá fora, né? Os Estados Unidos bloqueando o TikTok. Que tá influenciando o jovem. Vamos chegar nesse ponto, não. Espero que não. Vai falar mais de algum mangá? Mangá, eu posso falar do que eu tô acompanhando os dois ao mesmo tempo, em simultâneo. Enquanto tá rolando o mangá, tá sendo lançado, se eu não me engano, quinzenalmente a cada capítulo. E a adaptação no anime tá rolando aí. Teve toda a primeira temporada, foi dividida em 2 partes. A segunda temporada foi confirmada agora. Não, já foi confirmada no final, né, do ano, quando encerrou. Porém, eu não lembro agora quando que vai sair, mas tipo, vai sair muita coisa, vai sair muito conteúdo. Vai sair a adaptação, né, do resto do mangá e tal. E também agora vai sair um filme com material inédito, com roteiro do próprio criador do mangá. E é o Spy Family, né? A gente já comentou em outro programa que eu vinha lendo, né? Spy Family. E assim, religiosamente, saiu a atualização, eu tô lendo. E assim, cara, gosto muito da adaptação, porque
tá seguindo, assim, bem fiel. Não tá pulando. Tem uns fillers, mas tem. Mas o mais engraçado disso é que o próprio autor faz os fillers dele, sabe? Sabe aquele meme? Ele faz o destino dela. Então, ele faz o filler dele. Eu não tenho problema com filler. Se for bom, se for divertido. Não acho que precisa. Ai, não acrescenta nada na história. Beleza, mas é divertido. Me fez rir, sei lá, me distraiu. Não é, assim, é claro que você começar, por exemplo, se for começar a assistir Naruto amanhã, é óbvio que eu vou te dizer pra você não assistir os fillers, porque tem 300. Ou eu posso até te recomendar os meus preferidos, que tem uns muito bons. Mas é óbvio que tu não vai assistir os 300, entendeu? Mas nesse caso aí que começou agora, que é recente, deve ter poucos. Então não vejo problema porque não assistir. São 20 minutos, não é 20 minutos? Não, 20 minutos, é bem curtinho. O episódio tem até menos do que isso. Começar a ver One Piece, que tem... Deus que me livre. Tem 1 milhão de episódios e 500 mil fillers. Aí não, aí é lógico que tu não vai ver os fillers. Mas uma coisa que começou ano passado e tá rolando e tá saindo... Eu acho que não tem problema em assistir filler. Eu não vejo problema nenhum assim. E, só que assim, até o filler vem do mangá, sabe? Tá meio, eu acho meio engraçado isso. Porque eu fui lendo, né, o mangá e eu disse, cara, pra que ele me inseriu? Ele parou a trama inteira que esse Spy Family, em resumo, é esse espião, né? O Twilight, que ele é mega, sabe? Ele é o cara, sabe? Então, ele tá infiltrado no país e ninguém pega ele, ninguém nem sabe a cara dele porque ele é mestre em disfarce. Então, ele é o cara. Ele é o cara da organização, né? E ele é escalado para uma missão, a missão Strix, Operação Strix, e que envolve se envolver e tal com o pessoal do partido, né, que tá no governo. E basicamente tem esse clima meio de espionagem, sabe, da época da Alemanha e tal. Inclusive a história se passa em Berlim. E aí pra ele chegar e conseguir, sabe, se infiltrar na família do cara pra possuir as informações, ele tem que passar por uma missão, né, que é essa missão Strix, que é ter uma família, criar uma família falsa, e aí a criança dessa família vai, sabe, ser a ponte pra conseguir chegar nele e tal. Então, tipo, tem vários detalhes, sabe, que vai envolver ele adotar uma criança, ele conhecer uma pessoa pra fingir ser a esposa dele e mãe da criança. E aí tem todo o lance dele manter tudo isso, manter a imagem, porque ele não pode contar que ele é espião, né, pra ninguém. E aí tem todo esse rolê, e aí a criança é telepata, a mulher que ele arranja pra fingir ser a esposa dele é assassina de aluguel. Então, tipo, é uma parada bem louca. E aí nisso tem uma tensão enorme, porque a gente começa a história e vai sendo levada. É o cara montando um esquema, ele adotando a menina, depois ele convencendo a Yor a fingir que é a esposa dele. E aí vem aquele fake dating maravilhoso. Tamo aí sofrendo, já tem 75 capítulos e nada acontece. Mas tudo bem. E aí vem nessa. E tipo, vai acontecendo, e ação, e prova, e tenta se infiltrar e não dá certo. Aí tem todo o negócio de matricular a moleca no... Sabe? É muito dinâmico. E aí, do nada, do absolutamente nada, corta-se toda essa tensão e vem um episódio nada a ver contando a história do diretor do colégio, sabe? Então, tipo... E aí é isso que mata. Mas, tipo, é dentro do próprio mangá vem esse tipo de capítulo, sabe? Do nada corta e vem essa pausa brusca e passa, sei lá, 3, 4 capítulos contando um bando de história aleatória. Aí depois, tá, então aconteceu isso aqui, tem esse arco, vamos trabalhar. E aí começa de novo, toda a correria e tudo mais. E eles foram adaptando desse mesmo jeito pro anime. Então, tipo, os fillers do mangá estão virando os fillers também do anime.
e vida que segue. Então, tipo, eles nem precisam criar um episódio extra, sabe? Já tem. Tá tudo inserido. Já tá tudo inserido, toda a enrolação já tá lá. E esse plot, eu nunca tinha, não sei como é que eu nunca tinha percebido isso. Parece um pouco o plot de The Americans, né? Uma série que era assim, Sim. que era os espiões russos, aliás, não era russo na época, né? Era soviético. E aí eles fingem que são um casal pra ficar espionando ali Washington. E aí eles têm filhos, e aí tudo fake, né? Só que nessa série era bem mais pesado. Não é assim, tudo feliz, não. Até porque é aquilo, né? Spy Family tem toda uma pegada de comédia e tal. E é colorido, né? É bonito. Ninguém morre, eu acho, né? Não, até agora ninguém morreu, mas já aconteceu cada coisa cabeluda, menina, que eu fiquei, meu Deus. Gente. Mas tamo aí. Enfim. Eu vou... Por falar em espionagem, tem um também que é de espionagem que eu não li, mas que eu falei que eu queria ler, que é... Não sei se tu já viu o filme Atômica, que é com a Charlize Theron, que é... Sim. Ficou bem hypado esse filme um tempo atrás. É a Atômica Blonde, né? É Atomic Blonde, é em inglês, aí em português com Atômica. É um HQ também, eu esqueci o nome, esqueci de pegar o nome pra ver, mas o filme é muito bom, eu gostei bastante do filme. De espionagem também, ela apanha pra caramba, bate. Da época compararam muito com John Wick, por causa das cenas de ação e tal. Eu não posso falar muito porque eu não li, mas o filme é bem bom mesmo, eu achei bem bonzinho. Disseram que ia ter 2, mas até agora não teve, então eu acho que não vai ter mais. Enfim. Tem muito disso, né? Tem todo um potencial e o pessoal ela ignora, né? Talvez é porque não tenha material. E aí também tem isso. E eles teriam que criar, talvez, né? Imagino. E aí ocorria o risco de perder a mão, como acontece com muita continuação indevida por aí. Acontece. Então, eu acho que todo mundo conhece The Walking Dead, já não sei que você estivesse vivendo debaixo de uma pedra aí, né? Nos últimos 12 anos. The Walking Dead também é um HQ. E eu li novamente pelo mesmo motivo, curiosidade. Quando eu descobri a série, ela já estava na segunda temporada. E aí eu assisti a primeira, assim, bem rápido. E aí acompanhei a segunda, que já estava quase já acabando. E aí tinha que esperar para a terceira, né? Só que eu, muito curiosa, como eu via sempre a galera falando ali nos fóruns ali de séries, né? Falando sobre a HQ, eu resolvi ir atrás para ler. E aí, quando voltou a terceira temporada, tinha muita diferença. A adaptação é bem diferente, muitas coisas. Inclusive, eu li um pouco do final, eu não terminei a série. Eu assisti a série até a 7ª temporada. Acho que até o começo da 7ª temporada. E depois eu fui atrás pra saber como foi que tinha terminado. Terminou ano passado. Foi ano passado? Acho que foi ano passado. E o final também é muito diferente. Até porque não tinha como ser igual, já que ele já tinha mudado tanta coisa, né? Pra começar, um dos personagens mais populares da série, que é o Daryl, ele não existe na HQ. E na série mesmo, ele deve ser o personagem que tem menos falas de todo mundo. Os protagonistas, ele deve ser o que menos falou a série inteira. E ele conseguiu ficar sendo com os mais populares. E aí ele fica... O cara ganhou e tem três cenas de carisma, né? Só pode. Há controvérsias. Eu não acho ele tão carismático assim. Aí eu não sei, porque eu nunca assisti The Walking Dead. Zumbi pra mim não é uma parada que me pega. E aí... na verdade, The Walking Dead, pra quem não sabe, obviamente, é sobre essa doença misteriosa que aparece aí das pessoas mortas viram zumbis. Só que a história, na verdade, não é sobre os zumbis. É sobre os humanos. Aquela velha história do monstro somos nós. É como o ser humano se comporta diante dessas situações, né? A sociedade colapsa, o governo não existe mais, as pessoas não
não respeitam, enfim, viram tudo um caos. E aí, eles têm que fugir, se esconder, enfim. E aí o Daryl não existe na HQ, ele existe na série, ele não morre até o final, ele termina a série vivíssimo. Ele passa por diversas situações que ele poderia ter morrido. Morrem outros personagens que eu gostava mais e ele não morreu. Enfim. Tem outra experiência bem importante também, outra personagem, que é a personagem da Maggie. É Maggie? Não, vou falar da Carol primeiro. A Carol, ou a Carol, na HQ, ela morre na segunda temporada. Aviso aqui de gatilho novamente. Ela se desvive, né? Ela se joga lá em cima de um zumbi, né? E ela foi de Getúlio Vargas, então, né? Ela foi de Getúlio Vargas. Foi de pijama de Getúlio. Porque ela perde o marido. Ela tem todo um drama. O marido dela é abusivo, e aí ele morre. E aí ela fica meio maluca ali e acaba fazendo isso. Deixa a filhinha dela lá sozinha. Na série, eles mudaram isso. A filhinha dela, durante lá um ataque, se perde do grupo. E aí ela é atacada, é mordida, vira zumbi. E aí eles têm que matar a menininha lá, a criança. E aí depois disso ela muda, tem uma mudança assim super radical. E ela vira outro personagem totalmente diferente. E é viva também até o final da série. Eu não acho que seja uma mudança ruim. Porque na HQ ela aparece muito pouco. A atriz é boa na série, então não acho que seja um problema. O Daryl também não me incomoda, não. Apesar de eu achar que ele não faz diferença, ele não me incomoda também. Tem a Michonne, que é uma personagem muito, muito popular na série. Na HQ ela é muito diferente. Ela é... Eu não sei se a atriz também é bem boa, né? Então, carisma acho que ajuda nessa hora. Na HQ ela é mais fria, mais fechada, assim. Ela também fica muito próxima ali do personagem principal ali, do Rick, né? Do filho dele. Mas ela é outra personagem. Ela se envolve com alguns caras lá. E na série ela não fica com ninguém. Até, sei lá, a 5ª temporada, quando ela se envolve com o Rick. E aí, na HQ, quem se envolve com o Rick é outra personagem que na série eles já mataram na 2ª temporada. Então, tipo, eles mudaram muita coisa. Gente que morre na HQ não morre na série, ou gente que tá viva na HQ já morreu. Enfim, eles fizeram assim uma mistura danada, mas não ficou confuso. E também não acho que ficou ruim. Eu acho que não ficou ruim. Uma coisa que eu acho ruim, na HQ... Eu ia dizer aquilo, funcionou? Fez sentido no final, o começo com o fim? A maioria das mudanças funcionou, na minha opinião. Uma que eu não gosto é o Cal morre, o filho dele, do Rick, morre na série, lá na 7ª temporada. Inclusive, ele morre depois que eu parei de assistir. Eu acho que eu cheguei a assistir o episódio que ele morre. E ele, na HQ, ele não morre, ele fica vivo até o final da história. Ele se casa com a filha da Carol, que também não morre na HQ. E etc. E na série ele morre, eles matam ele. E aí eu não gosto dele morrer. Eu nem gosto tanto assim do personagem, mas eu acho que não precisava. Ele já tinha passado por tanta coisa, situações mais perigosas, que ele não morreu, ele escapou. Entendeu? Tem uma mudança também. Tem outras mudanças menores. O jeito que as pessoas morrem, a cena. Tipo, eles pegam uma cena que era de morte de um personagem e dão pra outro. Não sei se pra causar mais impacto, talvez. Tem uma cena que ficou muito na internet, né? Ficou muito popular na internet na época, que é quando o personagem do Negan mata um outro protagonista lá com um taco de golfe. De golfe não, de beisebol. E dá ali um monte de pancada na cabeça dele. É uma cena bem violenta. Na HQ, inclusive, é bem, bem mesmo violento. E todo mundo tava esperando essa cena. Todo mundo achando que eles vão matar mesmo o Glenn. Porque o Glenn é muito popular, ficou muito popular na série. E aí acho que as pessoas acharam que eles não iam ter coragem de matar ele. Mas mataram, sim. E nessa cena, só ele morre. E na série eles acabaram colocando outro personagem pra morrer. Que na HQ ele só morria lá na frente. Aí eu acho que essa mudança foi pra causar mais
impacto, sei lá, no episódio, ficar mais violento, não sei. Tem uma outra cena que eles não fizeram, que é bem polêmica na HQ, que é, novamente, aviso de gatilho. É uma personagem, que é a personagem da Michonne, ela é, né, abusada ali sexualmente pelo personagem do Negan. Uma cena bem pesada também. Antes dessa cena, eles cortam o braço do Rick, aqui na altura do pulso. Também é bem violenta a cena. E aí corta pra essa A série foi se alimentando no gore, pelo visto, né? Tem muita violência. E aí tem essa cena polêmica, né? Que ele abusa dela. Ela consegue fugir depois, volta pra se vingar dele, mata ele, inclusive. E todo mundo ficou, será que eles vão fazer? Vão fazer, porque a atriz, né, ali já era muito popular, todo mundo já gostava do personagem, vão fazer. Não fizeram. Eles... a cena é um pouco diferente, ele só ameaça ela disso, ele diz que vai fazer isso, né? Segura ela ali, faz ali mas nada acontece. E aí, não, acho que melhor, acho que também não precisava, ele já tinha matado muita gente mesmo, todo mundo já sabia que ele era perigoso, não precisava de mais essa prova de que ele era do mal. E acontece muito disso, né? Eu lembro de uma reclamação recorrente na época de Game of Thrones, justamente disso, fulano é mal. O quanto que ele é mal? Nossa, ele estuprou tal personagem querida, sabe? Pra quê? Mandou matar o irmão dele, criança, bebê, né? Mandou o cachorro comer a criança. Já entendeu que ele é mal. Ele é uma pessoa horrível, certo? Tudo bem, não precisa exagerar. E já que tu falou que eles aproveitaram do gore, tem isso, mas também uma diferença bem grande também da série pra HQ é que na HQ tem muito capítulo que não acontece nada assim de ação. Porque, por exemplo, no inverno, eles dizem na HQ, né? Eu nunca vi isso na série. Não sei se em algum momento da série, eu posso estar errada, eu posso ter perdido isso. Mas na HQ eles dizem que no inverno os zumbis ficam mais lentos. Eles não conseguem se mexer com tanta rapidez, a maioria deles fica ali inerte ali. E aí tinha capítulos da HQ que eles conseguiam sair do esconderijo e andar ali pela floresta e tal, e os zumbis estavam ali meio que congelados, né? E na série não tem isso, não me lembro disso em nenhum momento. Eu nem lembro nem se nevou em algum momento naquela série, meu Deus. E na HQ tem cena de neve que eu lembro. Tá aí, eu nunca prestei atenção, mas eu acho que não tem isso. E isso é uma reclamação que fizeram até com The Last of Us, né? Que não tinha ação. Cadê os zumbis? Cadê os bichos? E eu acho que quando você vai adaptar, você tem que dar mais ação para as pessoas, né? As pessoas querem ver gente morrendo, querem ver sangue, querem ver a galera sofrendo. E o final... Ou seja, estão ali pelo gore, justamente o que eu falei, né? O final, eu não li, eu não fui atrás de ver o final com detalhes, mas pelo que eu vi de comentários, eles ficou uma bagunça, porque a certa altura lá da temporada, 2 atores principais lá da série se ausentaram, disseram que não queriam mais. Saíram, e aí eles enrolaram lá no enredo, disseram que é porque os personagens tinham sequestrados, e aí passou umas 2 temporadas sem eles, e aí no final eles voltaram. E aí, aparentemente, ficou totalmente diferente da HQ, até porque tem gente que tá morta, que não tá na HQ, ou vice-versa. E aí, já tem spin-off, que eu não assisti nenhum, nem quero. Vai ter outro com o Rick e a Michonne também, que eu não sei sobre o que é, enfim. Eu acho que se perderam. Eu acho que começou muito bem. Ali até, sei lá, a 5ª, 6ª temporada. Eu acho que tava bom, na minha opinião. E aí eu acho que eles se perderam. Não sei se eles prolongaram demais o negócio, se enrolou muito. Eu acho que podia ter terminado ali pela 7ª temporada, pela 8ª. Enfim, tinha muita coisa pra adaptar, é verdade. Mas, sei lá, eu acho que eles se perderam quando os atores começaram a sair. Eu acho que já tinha que ter acabado ali, né? Na minha opinião. Porque até eles ficam meio que de saco cheio, né? Porque não sai do lugar e acabam reciclando o plot. Rolando, E eu acho que também já deu de série de zumbi, né? Já chega.
E eu acho que é isso, das diferenças maiores é essas. Personagem que morre e não morre, que não tinha que ter morrido, enfim. De outras adaptações, eu acho que eu ia falar de Kingsman, mas eu não li também, mas eu lembrei que Kingsman é HQ. Não sei se é bom ou ruim. O filme eu não gosto tanto. Qual que era o outro que eu tinha lembrado hoje à tarde? Mas eu também não li, então não interessa. O que eu li de fato é esse que eu já mencionei. Então, daqui eu comecei a ler. Tem totalmente nada a ver com esse clima de zumbi, espionagem, etc. Foi Heartstopper, que virou um fenômeno, né? Tipo, bombou pra caramba, a galera super se empolgou e, sei lá. Tanto que foi renovado bem rápido, né? E olha que... Como é que tu chama Netflix? É SBT dos streams. Sim, né? Olha que SBT dos streams demora pra avisar que vai renovar, mas essa foi assim, ó, rapidinho. E assim, eu gosto da ideia de que quem tá por trás do roteiro, né, da série de Heartstopper é a mesma pessoa que escreveu, né, a mesma autora, e sabe, então consegue preservar muito da essência, não precisa ser cena frame a frame, sabe, da HQ, mas tá lá a história que importa. A adaptação atualiza muita coisa, porque na época há referências à cultura pop que a pessoa que escreveu já hoje em dia não concorda, né, com o que foi feito. Entenda como quiser, né? Dá pra imaginar quais são as referências. Então, tipo, foi tirado da história, substituído por outras coisas. Foi feito de outra forma que, sabe, ficasse entendível e ainda assim citasse cultura pop, mas sem ser aquela referência. Então, tipo, tem todo um cuidado com o processo. Então, eu acho que eu entendo muito bem quem é fã da HQ, né? Ou da graphic novel. E que quando foi assistir a série disse, nossa, é isso, tá perfeito, tá totalmente. E fora a escolha do casting. Quem já viu o desenho, sabe, o painel de Heartstopper e viu os atores, eu fiquei apavorada. Tu já viste? Tivesse essa curiosidade de ver. Cara, eu acho que eu vi muito chocante. Na timeline alguns pedaços, alguns framezinhos, mas eu não sei se eu prestei atenção o suficiente. Cara, assim, é muito impressionante porque é muito, muito, muito parecido. Eles são muito, muito, muito fiéis assim, sabe, ao estilinho. Então, tipo, foi bem legal. Acho que é uma adaptação que tem os seus problemas, tem lá os seus problemas. É aquela coisa, né? É uma história feita pro público adolescente. Ela é bem leve, em algumas coisas ela é bem bobinha. Mas, assim, ela é bem feita, sabe? Ela é bem, bem feita. E eu entendo todo o hype. E eu super entendo, sabe? O quanto que tem muita gente que se empolgou e se identificou. E gente, assim, sabe, mais velha, que assistiu e ficou super encantada com a história e tudo mais. E aí fica, né, aquele questionamento. Se eles conseguiram fazer algo tão bom assim, sabe? Tipo, saindo justamente logo desse streaming que a gente sempre sabe que sempre dá um BO, por que tem tanta adaptação ruim, cara? O que faltou? É complicado. Complicado. Eu acho que eles renovaram porque não deve ser uma série tão cara, né? As locações é o quê? Uma escola, a casa ali dos personagens, não tem efeito especial nenhum. Figurino também não é nada, não deve ser nada tão caro. Acho que não deve ser uma série tão cara assim. Renovaram. Eu acho que não, né? São adolescentes. É uma série bem cotidiana, sabe? São adolescentes vivendo a vida normalmente, situações cotidianas, e aí é uma história sobre o primeiro amor, etc e tal. Então, saca? Não é uma coisa muito mirabolante. Mas a fotografia é bem bonita e tal. É bem fofinha. Eu acho que o máximo de gasto que eles fazem é isso, sabe? Apesar de que a segunda temporada vai se passar em Paris, né? Então, tipo, teve toda a viagem pro elenco, etc. Mas até aí, eles foram uma das maiores audiências, né, da Netflix. Então, dinheiro pra isso eles têm. Realmente.
Quantos livros já tem? São 4 ou 3 livros, sei lá, HQ, a graphic novel, enfim. Não, Eles estão vendendo como livro, né? Ou não? tá vendendo o encadernado, aquele famigerado capa dura, sabe? Que é isso, volume 1, volume 2, eu acho que tá indo pro volume 7 e a autora anunciou que vai lançar mais um, que é o final definitivo. Então tá acabando. Não, 7? 7? Por aí, assim. Tá bem pra frente já. Porque pega do comecinho da adolescência deles e vai até eles entrarem na faculdade. Então, acompanhando bem essa etapa. Eu não sei por que fez sucesso essa e a outra lá que era das lésbicas, não, né? Mas a outra era cara, talvez mais cara, né? A de vampiro. Cara, a outra eu sei que foi implicância muito com CGI, tipo, o plot era bem legal. Eu gosto muito daquela história. É interessante, Era bem boa, mas aí o problema é que, tipo, foi um orçamento lá embaixo. E outra, né, que a galera aceita mais dificilmente uma história com personagens sáficos do que com personagens... Polêmico. Então. Não, menti. Então... Talvez tenha, sim, influência isso aí, sim. Quem sabe? Se for pegar a galera que tá assistindo, a audiência de Heartstopper, deve dar pra fazer aí essa conta aí. É fácil chegar nessa matemática, até porque não foi a primeira série com protagonistas sáficos que a Netflix se cancelou, mesmo a galera dando audiência a pau, então. Né? Então, é bom que a gente sempre pode botar a culpa na Netflix. Até quando eles acertam, a gente bota a culpa neles. Né? Não tem muito o que... Eu não sei por que fez sucesso. Não é pra mim, como eu disse, eu acho bonitinho. Mas não é pra mim. Não sou o público-alvo. Então eu nunca fiquei curioso. Eu vi um podcaster, na verdade. Ele tem mais ou menos a nossa idade, ele tá em 30 e pouco, e ele dizendo que ele não queria assistir, né? Porque justamente por isso, uma história de adolescente, fofinho, sem muitos problemas, descobrindo o mundo, ele disse, cara, não é pra mim e tal. Só que ele viu todo o hype e ele resolveu assistir. E aí depois ele virou, esse podcast é gay e tal. E aí ele virou e disse, não, eu entendi o porquê do sucesso, porquê que mexe tanto. Quer dizer assim, é a história fofinha de comédia que as pessoas até a geração, né, essa galera agora que tá batendo na casa dos 30, não tinha antes, porque a maioria das histórias de LGBT era sempre tragédia. Era alguém morrendo, era alguém contraindo AIDS, era, sabe, tudo girava em torno desse lado bem obscuro. E a Heartstopper não, são dois adolescentes que eles, sabe, vão se descobrindo e vão e descobrindo o que é um relacionamento e tudo mais, bem aos poucos, vão se entendendo com a própria sexualidade também. E, sabe, é bem tranquilo, sabe? É uma comédia romântica no final das contas. É uma coisa que faltava muito pra esse público, sabe? Uma coisa famosa não tinha na minha época, mas agora tem, que legal. Então eu acho que é muito foi esse o hype. Eu entendo que tenha sido por aí, também foi a explicação que ele deu. Vamos torcer pra ter também pras meninas aí, né? Então, gente, é isso. A gente tinha pra falar nossas opiniões sobre as adaptações que a gente conhece, né? Se você conhecer alguma e querer comentar, você pode comentar aí. Se você estiver no YouTube, pode comentar nas nossas redes sociais. Manda um vídeo pra alguém que você conhece que gosta de alguma dessas adaptações que a gente falou aqui. Enfim, ajuda a gente aí a alcançar mais pessoas. E é isso, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês. Se você tiver alguma coisa a comentar, alguma coisa a acrescentar, alguma errata que você tenha, sabe, em mente e queira fazer, pode chamar a gente pelas nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo Twitter. Tá sempre linkado nos episódios, na descrição do episódio. E é isso, gente. Muito obrigada. E a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente.